Olá, meus irmãos. É muito bom a gente olhar para a palavra de Deus e perceber que, com a vinda de Jesus Cristo, houve tantas manifestações, tanto de alegria, foram muitas, mas também de tristeza e perseguição sobre o próprio Filho de Deus. Ali em Mateus capítulo 2, de 1 a 11, a gente vê um relato, né, sobre o nascimento de Jesus, ou pós-nascimento, ele falando da visita de alguns magos que vieram do Oriente, de fora de Israel, os gentios. E quando eles chegam, no verso 2 diz que quando eles chegam em Jerusalém, eles perguntaram por toda a cidade onde estava o recém-nascido, o rei dos judeus. Assim os magos disseram lá em Jerusalém. De uma forma realmente sobrenatural, eles perceberam uma estrela que se destacava no céu e indicava esse fato para eles. Não é de se duvidar que a profecia sobre a vinda do Messias já irrompera os limites de Israel. O desejo dos magos era adorar o menino rei. Por isso que eles foram seguindo aquela estrela e chegaram em Jerusalém e indagaram sobre esse menino, né, sobre esse rei nascido, onde estava. E rapidamente a novidade chega também até Herodes, ali através de Jerusalém, e Herodes era governante de Israel em nome de Roma. Ele representava Roma ali em Israel. Ao ponto dele ficar perturbado. Ao ouvir sobre o rei dos judeus, certamente imaginou uma possível revolta do povo contra Roma. Ora, se está vindo um rei para os judeus, essa coisa tem que morrer antes de nascer. A cidade também ficou perturbada, mas não propriamente com a notícia do possível Messias, mas com certeza pelo medo que tinham de Herodes vir a impor dura perseguição ou duro castigo sobre o próprio povo. E no verso 4, Herodes manda convocar os líderes do Sinédrio, desejando saber onde o menino haveria de nascer, ou onde nasceria o Cristo, o Messias. E essa foi a primeira indagação de Herodes, ou seja, onde pode estar essa criança? Por isso ele convoca o Sinédrio, faz uma reunião dos líderes dos judeus e quer saber aonde esse menino estava, né? Onde ele nasceu, o lugar exato, né? O GPS para ele poder encontrar esse menino. Os versos 5 e 6 aqui de Mateus 2, praticamente todo judeu conhecia essa profecia messiânica de Miqueias. Miqueias, o que está aqui no versículo 6. Lá em Miqueias 5:2 há essa profecia do nascimento do Messias em Belém. Ou seja, a promessa aponta para o nascimento na pequena cidade de Belém. Assim, agora, né, Herodes tinha posse de sua primeira questão, né? Ele tinha o local, o endereço em que o menino haveria de nascer. Mas astuto como só ele mesmo, Herodes agora ele chama os magos de uma maneira secreta, para não provocar mais temores no meio do povo, antes do tempo. Agora ele não faz a pergunta diretamente, que seria, por exemplo, quanto tempo faz que essa criança nasceu? Mas ele faz a pergunta de uma forma muito sutil, de forma diferente. Então ele pergunta, quando a estrela apareceu para vocês? Indicando o nascimento do rei dos judeus. Ele pergunta agora para os magos. Então, após recolher essas informações necessárias, Herodes despede os magos para irem para Belém e, quando encontrassem o menino, os magos comunicassem para ele também poder adorar essa criança. Herodes planejava não adorar, mas matar Jesus Cristo. Ele não queria que essa criança, de repente, vindo a ser o rei dos reis, né, o rei dos judeus, pudesse vir governar sobre Israel, trazer algum tipo de revolta. Então, no verso 9 e 10, após a entrevista com Herodes, os magos partiram para Belém e foram precisamente guiados pela estrela. Não necessariamente uma das estrelas que podemos ver hoje no céu, mas por um ato miraculoso de Deus, essa estrela ela estava bem precisa sobre a casa onde também estava o menino Jesus. Foi um fato único, obviamente, para um propósito específico que Deus usou. Não podemos especular sobre essa estrela. Percebendo a estrela sobre a casa, o que acontece? Eles se alegram grandemente. Aí diz mesmo
no original, que houve uma profunda alegria ao verem a estrela sobre a casa, pois aquele era o lugar que eles estavam procurando. Ali estava o Messias, o prometido, o Salvador. O propósito maior dos magos era adorarem o menino. Eu já falei isso aí. Então, esse é o foco da viagem deles até Belém. No verso 11 a gente percebe um reconhecimento, vindo de fora de Israel de forma milagrosa, por aquele que era assim o Messias Salvador que reinaria para sempre no coração do pecador arrependido. E aí, nesse verso 11, como se faz diante de um rei, eles ofereceram presentes dignos de um grande homem. Ouro, incenso e mirra, é isso que o texto nos traz. Também não podemos especular muito sobre esses presentes, mas ainda que o ouro tenha muitas aplicações, principalmente ali no Antigo Testamento, até para o bezerro de ouro de Arão, por exemplo, também coroava os reis. Jesus é rei, e ele de fato é merecedor, da melhor coroa que possa existir. O incenso no Antigo Testamento ele é comumente oferecido especificamente a Deus durante a cerimônia de adoração no templo. E Jesus é reconhecido como divino, é visto como Deus, o Deus encarnado. A mirra também possui infinitas aplicações, inclusive para perfumar os corpos nos sepultamentos. Mas um uso bem comum é sendo adicionada ao óleo para a unção. O Antigo Testamento aponta bastante para isso também. O fato, meus irmãos, é que Jesus é a nossa unção necessária, aquele que nos liberta e nos faz verdadeiramente seu perfume no mundo. Em resumo, tudo isso, todos esses foram presentes dados com o sentido de adorarem o Rei que chegou ao mundo para salvar e conduzir o homem, o coração dos homens. O que se segue, que vem depois disso tudo, é que os magos não avisam Herodes, eles não voltam mais por Jerusalém, e José é sobrenaturalmente orientado para ir para o Egito com Maria e o menino Jesus para se protegerem da mortandade que Herodes traria. Herodes, na verdade, ele agiria como a personificação do mal, de Satanás. Então ele manda, de uma forma irritada, matar todas as crianças de 2 anos para baixo ali em Belém. Foi uma carnificina, coisa terrível. Podemos então perceber quanto o mal produzido por nosso pecado, a partir ali de Gênesis, traz destruição para o mundo. Contudo, Deus não nos abandonou nesses nossos pecados. Assim como aqueles magos, Deus agiu em nosso coração para reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Rei e nosso Salvador também. Nós também o adoramos. Milhões de pessoas o adoram no mundo todo, em todos os tempos o adoraram. A forma como Deus preservou Jesus para que no tempo certo ele chegasse até a cruz foi algo maravilhoso. Ele morreu cruelmente, mas no tempo de Deus. E com sua morte e sua ressurreição, nós temos esperança. Por isso o celebramos, pois existe uma alegria incontida em nossos corações, pelo menino que veio do céu, se fez homem, habitou entre nós, foi para a cruz, ressuscitou e vive eternamente. Todos que creem viverão essa vida eterna. A graça de Deus que Jesus trouxe para nós ao mundo e nos entregou, ou entregou àqueles que o amam e que o servem como filhos. Que Deus assim nos abençoe e Feliz Natal para todos vocês.